Uma coisa que a gente falou no primeiro episódio que a gente estava falando de implementação, eu queria explorar um pouquinho melhor com Uhum. vocês. A gente tem uma visão de desenvolvedor convencional e que eu acho uma coisa bacana que a Clever tenta melhorar isso, deixar isso um pouco mais palatável aí com a Clever OS, etc, o SDK, a implementação que você tem que fazer com as redes, né? Geralmente não é uma implementação simples, como você falou, pô, você tem que fazer uma engenharia reversa, etc. E eu, na minha inocência, antes de ter mais contato com a Clever, gravar esse episódio, etc., eu achei que, cara, eu vou gravar na blockchain, me dá aqui o postman desse cara, passa aqui pra mim. Os endpoints. Isso, os endpoints, eu vou preencher aqui o meu payload e pau, gravei na Mandou, blockchain. acabou. Não é tão simples assim, né? Não. Como que é esse ciclo de desenvolvimento? Como que, cara, surgiu uma rede nova, tá bombando. Surgiu uma rede nova que tá bombando. Acho que a primeira coisa é a gente tem que parar o time, pelo menos parar algumas pessoas para se dedicar a só leitura. Leitura. A pessoa se dedica alguns dias só lendo todos os conceitos daquela chain. Porque parece simples, parece que parecida, é blockchain, tem uma corrente, uns bloquinhos lá, mais ou menos. Uhum. Só que cada chain ela tem uma forma de operar, o Clever Chain tem uma forma, Substrate funciona com pallets, cada uma vai ter um conceito diferente a funcionar por trás. Porque qual que é o objetivo do cara lançar uma blockchain nova? Se o cara que está lançando uma blockchain nova, ele está buscando resolver um problema que ele acha que as outras blockchains não resolvem. É diferente de você lançar só o token, que é uma moeda. O cara quer trazer uma blockchain, ele quer resolver um desafio novo, ele quer quebrar alguma coisa. Então ele vai mudar as coisas do jeito dele, ele vai reescrever. É muito difícil você encontrar coisa parecida com outro, sabe? Então tem que dedicar um tempo ao só o estudo, entender todos os conceitos, mapear aquilo. Quando o conhecimento está disseminado entre o time, que aí a gente vai e começa a pesquisar por biblioteca, ver o que tem de referência, e a gente vai começando do mais simples, tá? E aí evoluindo até as partes mais complicadas. Então geralmente a gente começa com ver o saldo da conta. Né? O saldo da conta é algo que tem endpoint. Geralmente, talvez não seja REST, talvez seja gRPC, talvez o cara tenha colocado de alguma maneira mais bonita lá, mas você vai ter o seu endpoint para você ver o seu saldo, para você ver alguma coisa. Então você começa tranquilo, começa entendendo quais variáveis vir junto com o saldo, porque tem chain que vem token, tem chain que vem outras informações a mais, contratos. Você começa por aí. E depois você vai indo passo a passo, criar o objeto de transação, como é que ele tem que ser, qual a propriedade. Quando esse objeto está pronto, como é que se comunica? Você tem que assinar antes, você tem que assinar depois, você vai mandar de um lado, vai mandar do outro. Qual criptografia você vai usar? Você manda assinatura junto, você manda só assinatura. E aí é onde as coisas começam a ficar complicadas. É geralmente quando a gente está falando de assinatura. Você pegar o saldo, tranquilo, derivar o endereço, 90% dos casos é tranquilo. Também, agora que você está falando de assinatura, as coisas começam a ficar mais complicadas e ali é onde fica mais concentrado o esforço do time. Uma vez que a gente chegou e completou esse estágio, a gente tem o que a gente chama de operações básicas. Porque se você já consegue ver o seu saldo, você consegue pegar ele, criar uma transação e enviar para outra pessoa, você já faz o básico de um banco, né? Então, o seu saldo, receber dinheiro, enviar dinheiro, você já tem o básico. Aí a gente entra na etapa de funções especiais, onde fica mais complicado ainda, que é você fazer o staking de uma moeda, você guardar ela, investir em algum lugar, você chamar um smart contract, né, inteligente, ou movimentação de subtokens da rede, criar uma carteira especial onde precisa de várias assinaturas para poder efetuar uma transação, que tem esse conceito em muitas chains e é muito válido, muito importante, e a gente vai descendo o nível. Até onde a gente se sentir satisfeito que aquilo está dentro do ecossistema Clever. Então, ele é um processo que é muito estudo. É muito estudo. Cada chain que você pega não é simples como você vê o tutorial no YouTube e acabou. Realmente é muito estudo e é manual, e você vai. E é o que eu falei, é o melhor dos cenários. Né? Porque tem aquilo que eu comentei, você tem que fazer engenharia reversa. Aí você tem que preparar um ambiente, subir um nó, executar, olhar a linguagem. Nem sempre a linguagem que o código da chain foi escrita você conhece. Às vezes você vai ter que debugar um código que uma linguagem que você nunca viu na vida. Delícia. Por exemplo, eu não sei qual rede tem, mas, por exemplo, tá em Rust. O time todo é Golang.
Vamos ter que aprender Rust para entender como é que funciona, eu poder trazer para cá as particularidades do Rust para conseguir desenvolver. Então, é um processo, ele é mais estudo mesmo. A quantidade de código necessária para implementar uma chain, no final, acaba sendo pouco. Muitas chains aí, a gente consegue implementar com 200 linhas de código, que é pouquinho, é bem enxuto. Só que para você chegar nessas 200 linhas de código, é muito estudo, é muita documentação, porque tem um outro quesito também, que não é só você ter implementado a chain, você precisa ter esse conhecimento disseminado no time. Porque eu descrevi um processo aqui que, um caso feliz, rápido, 1 mês. Esse é um processo que num mês, um caso feliz, ótimo, tudo 1000 maravilhas, você vai levar 1 mês ali para implementar isso daí. Se alguém precisar editar alguma coisa, ou subir uma versão nova, alguma coisa assim, você não pode levar esse 1 mês novamente. Então, o conhecimento tem que estar disseminado, tem que ter várias sessões de pair programming, vários documentos de documentação com que a gente aprendeu. A gente tem algumas chains que a gente tem mais documentação do que a própria documentação oficial que existe, que a gente recria para nós mesmos, para a gente conseguir dar manutenção. E a gente segue nessa linha. É muito estudo. Assim, geralmente a gente escreve bastante para ter um CRUD. É o contrário. A gente escreve pouco, documenta muito, e no final você tá com as operações básicas ali. Show. Eu falei lá no começo que eu queria explorar um pouco mais a parte de QA, porque eu tava lembrando de um caso. Eu ouvi, inclusive, em um podcast, e eu vou fazer aqui o meia-culpa de host que não faz a lição de casa, e eu deveria ter trazido o caso com mais completude aqui para vocês. Talvez vocês até conheçam, com mais completude para vocês poderem comentar. Mas teve um caso que eu ouvi envolvendo smart contract, de um cara que ele não era técnico, ele era da área jurídica, e era relacionado àquelas empresas que têm gestão descentralizadas. Tem um termo para isso, eu não lembro exatamente qual que é o termo, mas descentralizado... DeFi, que você tá falando. Acho que DeFi, isso. E o cara conseguiu encontrar uma brecha no contrato. Isso é todo dia. Juridicamente, o cara era da área jurídica, ele conseguiu encontrar uma brecha no contrato que ele ganhou uma grana fodida da galera. E isso, como você mesmo falou, Yuri, não tem rollback. Não tem rollback. Como que lida com isso? Porque, cara, não é uma falha de segurança do software. É uma falha de regra de negócio, de especificação. Como que vocês separam isso? Como que, tipo, dá pra você prever uma coisa, tipo, cara, porra, tem uma falha aqui que se o cara fizer isso, fudeu. O cara vai passar o rodo em todo mundo aqui. E esse smart contract, querendo ou não é uma falha de implementação, mas ele tem um problema de qualidade. Uhum. Como que vocês olham para isso? Então, smart contract em si, a plataforma de smart contract, tá ali aberta, você põe o código que você quiser. Então, teoricamente, nada mais é do que um erro de código. Nada mais é do que um erro de código do cara que implementou esse smart contract específico. Mas o jeito correto de resolver isso aí é, antes da publicação do smart contract, auditoria. É o que mais... Smart contract, eu sempre digo isso, tem que ter auditoria. De alguma empresa de terceiros ou pode ser a sua própria empresa que tem um setor de auditoria de smart contract. Mas tem muitas operações básicas que já estão muito bem testadas no smart contract. Então, se seu smart contract precisa fazer um send de uma carteira para outra, isso já tem implementado há anos e já foi auditado por milhares de pessoas. Então, essa regra é básica. A não ser quando o smart contract vai fazer alguma coisa muito, muito sinistra, aí você precisa fazer uma auditoria em cima pesada, porque smart contract, uma vez deployado, acabou. E aí você falou, como é que faz depois? Não faz. A empresa faliu. A empresa faliu. Basicamente é isso. Se o seu smart contract tinha um rombo que permite alguém exploitar e drenar sua carteira, acabou. Tem smart contract com erros aí que não é nem de alguém exploitar. É do fundo ficar preso dentro do smart contract e aí acabou. A grana que você arrecadou naquele smart contract seu, por uma falha de código, ninguém consegue tirar mais.
Caralho, velho. E aí... Não, aí é pro cara bater a cabeça na parede e chorar o resto da vida, né? Exato. Aí o cara deu um tiro no próprio pé. Caralho. Basicamente é isso. Autossabotagem total. Autossabotagem. Muito grande. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não vou saber os números, mas falando de Bitcoin não, vamos falar de Ethereum. Tem um número que a galera estima que está em circulação, que eles vendem de volume, e tem um número de Ethereum que eles consideram que provavelmente foram perdidos, justamente nesse tipo de operação. O dinheiro foi preso, acabou, morreu lá dentro. Jogou lá dentro de algum lugar e não dá para tirar mais. Caraca, cara. Tem vários estudos aí de alguns smart contracts já passaram aí na história de várias empresas que já faliram, de grana presa nesses caras e ninguém tira, não tem jeito. Porque o código em si não permite isso. E blockchain tá lá, deployado, acabou. Não tem esse. Uma vez, você não consegue fazer uma V2, por exemplo, Não. disso pra corrigir. Não, você consegue deployar outro smart contract, mas aí é outra Aqui, operação. sim. Você não substitui o anterior. Não. Não. Um exemplo simples disso É o que você falou no começo, não tem canary release. Não tem. Não tem. Um exemplo simples disso, não sei se quem conhece, tem uma empresa chamada Unstoppable Domains, que ela faz, falando de uma maneira muito, muito curta, na chain você tem o seu endereço, que é um número de caracteres absurdo, e essa empresa, ela criou um smart contract onde você paga para ela e ela te dá um domínio. É um DNS. Um DNS dentro da blockchain. Então, ao invés de eu ter que decorar seu hash, é 1, 2, 3, não sei o que lá, não. Eu vou lá, coloco ali, ppt não compila, .crypto, jogo ali e a transação vai para você. E ele já identifica a chain, vai para um lado para o outro. Porra, tem esse smart contract legal. É um DNS. Sim. Um DNS para carteira. Isso. Pô, E aí, eu acho isso essencial pro mercado, cara. Claro. sim. Pra popularizar a parada, Pra popularizar, precisa. Isso, a gente vende na carteira porque a gente acredita nisso. Não tem no nosso aplicativo por causa disso. E aí, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque eles fizeram um smart contract em que todos os domínios que eles tinham era .crypto. Acho que era .crypto, posso estar errando aqui, mas eles vendiam só domínio .crypto. Eles colocaram fixo no código .crypto. Eles não tinham como vender outro final do endereço. Fixar no código aí caiu o cu da bunda também, né? Exatamente. Hard-coded ali. Hard-coded. Ficou preso. Então a empresa começou só vendendo domínios que finalizavam com .crypto, foi crescendo, chegou um ponto que eles falaram, e agora? A gente quer vender alguma outra coisa, a gente quer ter essa coisa dinâmica. Então eles tiveram que escrever um novo smart contract, subir, tem todo um movimento que vai durar anos aí, da comunidade parar de chamar o smart contract antigo e chamar o novo smart contract, porque esse novo smart contract, ele agora te permite eles criam o que eles quiserem. Se eles quiserem vender .clever, .ppt não compila, agora eles conseguem. Tiraram o fixo do código lá. Só que tiveram que fazer essa migração, todo esse espaço, tudo isso daí. Você tem que se comunicar com os dois contratos quando tá integrando. Então, vamos dizer assim, não vou dizer erro de código, tá? Mas vamos dizer um erro de definição do produto deles, deixou aquilo fixado, vai morrer lá para sempre, até pararem de utilizar. E tiveram que reescrever e estão fazendo todo esse movimento de migração. Vou vender meu peixe aqui agora, hein? Sabe qual é o problema aí? Faltou um arquiteto. Faltou um arquiteto, aquele chato que na reunião de briefing, de especificação, fala, mas como que a gente quer estar daqui a 5 anos? Exato. A empresa vai evoluir para onde? A gente vai vender .crypto o resto da vida? Quantos domínios tem disponível .crypto? Qual a escala do negócio? É o chato, o arquiteto é o chato. Não teve ninguém falando isso, o cara falou, mano, bota aí .crypto e um abraço e vai replicaram o DNS e hardcodaram a parte mais importante. Pois é, exato. E aí limitou a escala de uma parada bacana pra caralho, né? Não, hoje o negócio tem absurdas variações de domínio, inclusive a Clever conseguiu o seu domínio, então você tem domínios grátis .clever, se você estiver dentro do nosso aplicativo, você pode ter o seu lá, que é algo muito bom. A gente fica muito feliz. Dá um DNS grátis pra você dentro do mundo da cripto. A gente fica bem contente com isso. Que é sensacional. E eu queria só complementar uma coisa que o Yuri disse, que existem códigos que já foram testados e auditados por várias pessoas. A primeira coisa que eu queria complementar é sobre essa profissão de auditoria de smart contract. Isso você precisa ser muito especialista, você precisa conhecer muito a fundo. E quando você conhece muito a fundo, você conhece só daquela chain. Mas, de qualquer forma, é uma profissão que a galera ganha uma grana absurda.
absurda. A galera que te chama para fazer um freela, vamos dizer assim, auditar um código de smart contract, uma auditoria de smart contract de algo que vai movimentar dinheiro para valer, não vai sair por menos de $50 mil. O negócio vai ser um freela. Deixa eu anotar só aqui. pro cara olhar, fazer tutorial no YouTube? fazer o review do código, olhar bacaninha e tudo mais, e falar, pode lançar. O problema é esse, né? Bater na aqui, ó, mesa e O falar. problema é dar seu nome, né? E falar que, Isso, olha, sabe, eu assim. olhei e pode ir. E dar merda depois. E cara, merda propriedade. nunca mais se audita nada. Acabou. E, porra, é um negócio foda pra caralho, porque eu imagino que não deve ser um conhecimento estritamente técnico, né? Porque o cara tem que entender da regra do smart contract que tá ali, né? Tem um que nem esse cara que eu falei que encontrou aquela brecha, não era um cara técnico, um cara de jurídico, um cara que, tipo, interpreta leis, interpreta cláusulas, né? Sim. Então, porra, cara, se eu fosse um advogado nerd, eu ia estar fazendo isso aí, mano. E tem muito smart contract pra você auditar. Tem. Pra você descobrir brecha. Ó, fica a dica aí, ó. Você, advogado, sabe escrever código, gosta de blockchain, É isso. ó o mercado aí que tá se abrindo. É isso aí. Não só essa profissão de editar, como a profissão de você escrever o código. Também em smart contracts também é algo bem específico, é algo bem particular. Que você precisa saber, tem que contratar o cara que entende daquilo, vai rodar numa EVM, no Ethereum, enfim.